Saudações a todos. Bom, vamos seguir com o conteúdo, né? A segunda parte da aula 2. E nesse conteúdo a gente vai tratar de uma revisão bem básica, mas que eu considero bastante oportuna nesse momento. No que diz respeito ao estudo de probabilidades. A gente vai fazer uma breve introdução aqui, né, da introdução à teoria das probabilidades, e eu vou acabar usando um material que é muito bom, né, um excelente canal que chama Insights into Mathematics, do professor Wildberg. É um canal em inglês que traz excelentes aulas a respeito de temas voltados com a matemática, desde de temas mais introdutórios até temas mais avançados. Então, vale a pena para quem gosta de matemática, quem quer ter acesso a esses conteúdos, vale bastante a pena o canal e por isso eu disponibilizei o link aí. Então, aqui o nosso material de referência principal vai ser o livro de Física Matemática da Mary Boas. É o último capítulo do livro da Mary Boas, é aqui que vai nos interessar nesse caso. Então, a gente vai começar de uma maneira bem simples e aí vai construindo algumas ideias que a gente vai acabar fazendo uso depois. Então, a gente começa falando de conjuntos, até a teoria de conjuntos nos dá elementos para chegarmos em funções. Então, quando a gente vai falar de conjunto, um conjunto é uma coleção de alguma quantidade matemática ou qualquer outra coisa. Então, por exemplo, nessa expressão 7 aqui, a gente tem o que é uma representação de um conjunto, né, do conjunto A, que é formado por 1, 2, 5, letra A, e um triângulo, né? Aqui a ideia eu estou enfatizando que é um triângulo, alguém poderia entender como a letra grega delta, mas eu quis enfatizar que é o objeto triângulo aqui, porque o conjunto é uma coleção de qualquer coisa. Tá? A notação típica para um conjunto, a gente dá um nome para ele, né? Aqui, esse é o meu conjunto A, e a gente apresenta esses elementos entre chaves. Então, não precisa ser necessariamente, para ser um conjunto, não precisa ser necessariamente uma quantidade matemática. Tá? Conjunto, se eu não me engano, a gente vê no ensino fundamental, talvez quinta, sexta série, quarta série, talvez. Eu me recordo de ter visto na quinta há muito tempo no passado. A gente começa vendo o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, e essa revisão aqui segue os mesmos objetivos que a gente tinha lá no ensino fundamental. Então, cada uma dessas quantidades ou coisas que são apresentadas aqui, né, a gente chama de elemento do conjunto, e o número de elementos que compõem um conjunto é o que a gente chama de tamanho do conjunto. E o tamanho do conjunto, para a gente diferenciar do conjunto, a gente apresenta pela letra, né, que vai definir o nosso conjunto, e aqui, né, a letra, entre barras verticais, como está apresentado aqui. Então, no nosso caso em questão, o que a gente vai ter é um conjunto com 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Operações com conjuntos. As operações com conjuntos,
elas podem ser de união ou de intersecção. Então, eu coloquei aqui o que é a definição matemática, né? Então, por exemplo, a união de A com B vai ser x para todo x pertencente a A ou todo x pertencente a B. Que compreende, por exemplo, se a gente fizer a representação por esferas, né? Aqui, por exemplo, o nosso conjunto A, ele é 1, 2, 3 e 4, são esses elementos. E o nosso conjunto B é 3, 4, 5, 6. A união deve ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente tem também a intersecção. No formalismo matemático, A intersecção com B é a condição em que x é tal que x pertence a A e x pertence a B, ou seja, ele tem que pertencer aos dois. Então, aqui está representado como essa intersecção aqui, né? Somente 3 e 4. Gente, essa figura é uma figura que eu acabei extraindo da internet e eu me esqueci de copiar o link da fonte, então eu peço desculpas e não é uma figura minha. Os direitos são reservados aos autores, mas infelizmente eu não lembro quem são os autores. Ainda a gente pode falar de diferença entre conjuntos, né? Vamos ver aqui. A gente pode falar de conjuntos complementares, que seria, por exemplo, conjunto complementar de A é x pertencente a um conjunto universo que a gente define, tal que x não pertence a A. E a gente pode pensar em diferenças entre conjuntos, né? Por exemplo, A menos B vai ser x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Ou seja, são os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Deixa eu ver se eu coloquei uma figura para isso. Não coloquei, mas a gente pode pensar nessa figura aqui, né? Então, a diferença de A menos B, se a gente tivesse... Vamos colocar um menos aqui assim, ó. A menos B seria, então, 1 e 2. Tá? Vamos voltar aqui. E existem outras relações que podem ser verificadas que acabam sendo úteis, especialmente se a gente estiver tratando enumerações e coisas desse tipo, que é, por exemplo, A união com B intersecção com C. Isso vai acabar sendo A união com B intersecção de A união com C. Não vou... as expressões estão claras aqui. E a gente ainda pode ter relações de inclusões e exclusões. Ou seja, você tem um conjunto A e um conjunto B, o número de elementos. Perceba que aqui eu estou falando do tamanho, né? Agora que eu coloco as barras verticais, como foi mencionado anteriormente, pode ser dado por essa expressão que está sendo colocada aqui, onde eu vou destacar só a primeira e depois as outras elas acabam sendo autoexplicativas. O que eu quero dizer, então, por exemplo, A conjunto A união com B. Vamos pegar aqui, então, essa esfera representa A, essa esfera representa B. Então, a gente está falando de todos os elementos que estão aqui. O que acontece é que quando a gente soma A mais B, os elementos que estão em intersecção de A com B, onde eu estou marcando aqui com o lápis, eles acabam sendo somados duas vezes, né? O tamanho acaba sendo somado duas vezes. Então, o que a gente precisa fazer para ter o tamanho correto é remover o que a gente somou duas vezes. E o mesmo vai se aplicar aqui onde eu destaco, né? A união com B, união com C, que a hora que a gente faz essa brincadeira, a gente acaba somando duas vezes aqui, né? A união com B, e aí o que acontece é que a hora que a gente vai acabar excluindo, aqui vocês podem verificar que a gente acaba excluindo
uma vez a mais, o que seria A união com B, união com C, A intersecção com B, intersecção com C, e aí a gente precisa fazer uma nova readição desses elementos que a gente subtraiu, né? Subtraiu uma vez, né? Subtraiu a intersecção com B uma vez, a intersecção com C. Então veja que esses elementos estão sendo subtraídos e agora B intersecção com C, o que exige que a gente recoloque aqui esse tamanho. O que eu sugiro para vocês, se tiver alguma dificuldade com isso? Definam conjuntos, pode ser tanto por essa representação aqui, ou por conjuntos mesmo, né, colocando os elementos do conjunto, e façam brincadeiras com essa, ou seja, atribua lá e faz essas brincadeiras para conseguir visualizar, né? Brincadeiras é somar A, B mais C e começar a ver a lógica que está por trás dessas expressões aqui. Isso acaba sendo bastante interessante. E outra coisa que acaba sendo interessante e que justifica um pouco dessa questão da gente estar estudando a ideia de conjuntos é a ideia do conjunto partição, ou da partição de um conjunto. Por que eu falo que isso aqui é interessante? Por que está inserido aqui? Porque em física estatística a gente vai acabar tendo um parâmetro chamado função de partição. A função de partição ela vai ser o nosso elemento mais importante na física estatística, porque a partir do momento que você tem a função de partição, e aí dependendo do ensemble, que é uma coisa que eu vou discutir um pouquinho mais para frente, mas uma vez que você tem essa função de partição, você vai conseguir calcular todos os parâmetros de interesse do seu sistema. Então, vai usar ali ou relações de Maxwell, ou a relação fundamental da termodinâmica, e consegue obter todos os parâmetros termodinâmicos de interesse. E por isso que acaba sendo interessante apresentar aqui. Então, vamos considerar que eu tenho um conjunto A que me permita separar, né, particionar esse conjunto A em outros conjuntos onde o conjunto A seja formado pelos subconjuntos A1, A2, A3, A4 e A5, e como A4 e A5, A4 e A5, e como é apresentado nessa representação aqui, não existe elementos que sejam comuns, tá? Isso que a gente está chamando de conjunto partição. Isso vai ser exatamente o mesmo fundamento que vai estar relacionado lá com o nosso conjunto, com a nossa função de partição. Ok? Então, aqui, então, a gente não tem intersecções entre os elementos, né? Isso acaba sendo um conjunto vazio. Aqui estão as representações do conjunto vazio. E quando a gente faz a união de todos, a gente acaba tendo o conjunto A completo. Então, só para dar um exemplo, né? Vamos considerar aqui uma moeda justa. Nesse ponto eu uso moeda justa, é aquela que não tem nenhum vício, nenhuma tendência a um determinado valor, onde são feitos 3 lançamentos, ou seja, eu jogo essa moeda para cima e verifico os resultados. Eu vou usar C como notação de cara e K como notação de coroa. Tá? Todos os conjuntos, ou seja, todos os resultados possíveis para 3 lançamentos devem ser todos cara, 2 caras e uma coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, ou seja, aqui está todas as combinações que eu posso ter para esses, ou seja, os elementos são os resultados possíveis. Eu posso pegar e fazer uma partição
escrever esse cara como um conjunto partição. Seria então, por exemplo, ter o meu conjunto partição a zero, que é formado por 3 coroas, né? Coroa, 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 coroa. Ou eu posso ter um conjunto partição A1, que é todas as vezes que deu 2 vezes coroa e 1 vez cara. Opa. Conjunto partição 2, todas as condições que eu tenho 1 vez cara e 2 vezes coroa. E assim por diante. Então percebe que eu agrupei, nesse caso, por uma característica desejada. Bom, então, só para que a gente possa seguir com a partezinha final, né? A teoria de conjuntos ela vai dar origem ao conceito de funções. Ou seja, a função ela vai ser nossa ferramenta matemática, né? o nosso elemento que conecta 2 conjuntos e que faz com que um determinado elemento em um conjunto, por exemplo, esse aqui, após essa operação da função, me leve a um outro determinado elemento em um outro conjunto. Ou seja, é uma forma de relacionar conjuntos. A esse conjunto aqui de partida, né, é o que a gente chama de domínio, e esse aqui é o que a gente chama de imagem. E por isso que é tão importante o estudo dos conjuntos, porque eles é que vão dar origem às funções que a gente tanto usa em matemática e que são tão importantes a fim de estabelecer relações físicas e tudo mais. Então, eu encerro por aqui, era o trechinho que estava voltando, eu sigo à disposição de vocês e até breve.